E aí, qual é o gabarito? Tá, né? Penalidades. A pergunta qual era? São penalidades, exceto. Aí assim, eu concordo com você. Se você pensou assim, Claudete, não tem resposta, ou tem 3 respostas, tinha que ser anulada. Tem muito concurseiro que faz isso, né? Essa questão aqui, podrona, vai ser anulada. Olha, não entra nesse barco furado. Às vezes você tem certeza que aquela questão vai ser anulada. Você estudou, sabe muito, você sabe que nem disponibilidade, nem jubilação, nem licença são penalidades. Só que você, além de saber saber a matéria, você tem que saber fazer prova. Eu sempre falo isso. Tem que saber fazer prova. E aí, o que você vai fazer? Poxa, o que o examinador está pensando da vida quando ele fez essa questão? Meu Deus do céu, hein? Aí, você vai pensar, lá, qual o tema? Penalidade. Lá no capítulo das penalidades, qual a palavra estranha aquele capítulo? Qual a palavra estranha aquele capítulo? Hein? Licença. Realmente, e olha, já cobraram isso 3 ou 4 vezes, esse mesmo erro, porque o examinador não está acostumado com o nosso estatuto. Ele acha, e aí vê jubilação, ele acha que jubilação é penalidade. E não se liga que é a cassação da jubilação, cassação da disponibilidade. Entendeu? Então, isso já caiu 3 vezes, 3 eu tenho certeza, que caiu licença, a outra caiu remoção e a outra caiu prisão administrativa, que era uma medida cautelar, né? Ok? Então, assim, 3 questões de bancas distintas, as 3 cometeram o mesmo erro. Aí o que você faz? Acerta a questão. Ah, Claudete, errei a questão. Aí eu vou entrar com recurso para tentar anular. Claro, mas não é melhor acertar? Melhor, né? E como? Tá bom? Entendido isso? Então, eu estou ensinando a fazer prova, né? Agora eu vou ensinar a matéria. Cassação. A cassação é uma penalidade gravíssima, assim como a demissão. A diferença qual é? Que a demissão se aplica ao ativo e a cassação se aplica ao inativo. Aposentadoria e inatividade definitiva. Jubilação é uma aposentadoria honrosa do professor e a disponibilidade é uma inatividade temporária. Então, é o inativo que sofre cassação, tá certo? Ok? E aí, quando é que será aplicada a cassação? Quando provada a prática lá no exercício, o servidor ainda estava em exercício, de falta punível com demissão, ou seja, ele se aposentou e só descobrir o seu ilícito grave após a sua aposentadoria, ok? E o ilícito passivo de demissão, lógico, aquele que cometeu o ilícito passivo de advertência, de repreensão, de suspensão, se aposentou, preclusão, não tem o que fazer, ok? Vai sair sem punição nenhuma, não tem o que fazer. Agora, se o ilícito que ele praticou é muito grave, passivo de demissão, aí, cassação. A penalidade aplicável é a cassação. Também vai ser aplicada a cassação quando da aceitação ilegal de cargo ou função pública provada à má-fé. E esse aqui que é um absurdo, nunca caiu em prova, nunca foi cobrado, mas você tem que estar preparado. Quando da perda da nacionalidade brasileira, até aí tudo bem, né? O mais absurdo eu acho é a parte final. Ou sendo português, quando é extinta a igualdade de direitos. Imagina, Brasil e Portugal têm um acordo de reciprocidade. Assim como o português chega aqui, português é estrangeiro, né? Português chega aqui e consegue se investir num cargo público, o brasileiro chega lá em Portugal, consegue se investir também num cargo público, ok? Inclusive, o artigo 12 da nossa Constituição Federal está lá, né? Essa reciprocidade, essa possibilidade desse estrangeiro especificamente chegar aos cargos públicos brasileiros pela reciprocidade de tratamento entre Brasil e Portugal. Aí imagina, Brasil e Portugal brigam, né? Só que até quando isso aconteceu, o português, coitadinho, já chegou aqui, isso aqui até parece piada de português. O português já chegou aqui,
já fez o seu concurso, assumiu o cargo, né? Trabalhou a vida inteira, se aposentou e agora Brasil e Portugal brigaram e aí vai caçar. Gente, isso aqui para mim não se aplica. Isso aqui é uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas enfim, né? Nunca vi cobrar isso aqui em prova, mas vai que, né? Quem é que aplica a cassação? Autoridade máxima, claro, né? Um detalhe, a cassação, ela provoca vacância? Cassação, ela é causa de vacância? Não. A vacância ocorreu lá na aposentadoria, na jubilação, né? Na disponibilidade não, porque o cargo foi extinto. Mas a cassação, ela não é causa de vacância, mas ela acaba com o vínculo da inatividade, ok? Lembrando, olha lá, será cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo para o qual for aproveitado. Em regra, 30 dias, né? Para a investidura. E aí o servidor foi aproveitado e não assumiu o cargo. Aí, ó, servidor, cassação. Tem que voltar, chega de ficar na inatividade, na disponibilidade. Agora você tem que voltar para o cargo que você foi aproveitado. Se ele não assumir esse cargo, sofre a penalidade da cassação. Aqui nós temos a prescrição da ação disciplinar. É uma prescrição que quem deve observar é o administrador público, ok? Nós vimos lá no direito de petição a prescrição para o servidor observar quando dá seus requerimentos, né? Não é isso? Agora aqui não, aqui é uma prescrição para o administrador público, para a autoridade competente aplicar a penalidade disciplinar. E aí são 2 prazos prescricionais, 5 anos e 2 anos. Para o servidor é 5 anos e 120 dias. Para a administração é 5 anos e 2 anos. O que prescreve em 5 anos? A demissão, a destituição e a cassação. Ok? Certo, né? É isso aí. E prescreve em 2 anos advertência, repreensão, multa ou suspensão. Ok? Então, bastante também cobrado em prova, que é prazo, né? Lembra que também lá para o servidor tem aquela história de interromper até 2 vezes, contar pela metade? Aqui isso não existe. Aquela loucura, né? Não existe. Olha lá, regra geral, a falta também prevista como crime na lei penal prescreve junto com esse. O prazo prescricional começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente ou do seu conhecimento. Olha só, da data do evento punível ou de seu conhecimento. São 2 situações. O servidor praticou numa data, mas a administração só conseguiu tomar conhecimento bem depois. Tá certo? E aí interrompe-se pela abertura do processo administrativo disciplinar. Isso é importante, né? Essa distinção. E aí eu trago exatamente mais um cuidado que você deve ter. Olhar atento, hein? Olha só. Em 1975, o artigo 57, parágrafo 2º, diz lá: a prescrição, o curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível e interrompe-se pela abertura de inquérito administrativo. Inquérito administrativo no Estatuto do Servidor é a mesma coisa que PAD. Meio doido isso. Por quê? O que aconteceu? Em 1975, acharam que o instituto que apurava ilícitos funcionais graves do servidor deveria se denominar inquérito administrativo. Em 1979, batizaram o instituto de novo. Resolveram, não, inquérito administrativo não é um nome moderno, entendeu? Vamos chamá-lo de processo administrativo disciplinar. O inquérito, não sei, eu acredito que tenha sido isso, que é o inquérito, da ideia de inquérito policial, princípio do inquisitivo, processo administrativo lembra o processo judicial, princípio do contraditório, tem mais a ver com o processo, né? Ampla defesa e contraditório, diferente do inquérito. Pode ser.
tá? Mas eu quero que você saiba disso, para que você não ache que está falando de dois institutos diferentes. Não, é o mesmo instituto. O 220, que é o estatuto, sempre denomina inquérito administrativo, enquanto que o regulamento só fala em processo administrativo disciplinar, ok? Fora a sindicância, nos dois, né? Bom, então o que eu quero que você esteja atento? Que o 220, ele fala, né, que a prescrição começa da data do evento, enquanto que o 2479, que tem redação mais recente, que é a redação de 79, diz que o curso da prescrição começa da data do evento ou do seu conhecimento. Percebeu que são duas situações? Então, o que prevalece? Nesse conflito aqui, prevalece a redação do decreto 2479, ok? Que é a redação mais recente. Então, na grande maioria dos conflitos estatutários, prevalece 220, que foi as alterações produzidas após 79. Aqui não. Aqui nós temos um conflito entre 220 e 279 e o 2479 e prevalece essa redação de 79. Cuidado, tá bom? Ok? Então, duas causas podem iniciar a contagem da prescrição. A data do evento punível ou a data do seu conhecimento. Ok? É isso. A partir do momento que a administração tomou conhecimento daquele ilícito. Vamos lá. O 306 diz o seguinte: a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata, por meios sumários ou mediante processo administrativo disciplinar. É aquilo que eu já tinha falado. A autoridade, ela é obrigada, é um poder-dever, ela é investida do poder disciplinar, ok? É um poder administrativo. E nesse exercício, ela é obrigada a apurar qualquer notícia de irregularidade. Aí ela tem dois caminhos. Ela escolhe qual o caminho que ela quer seguir. Se é a sindicância, meios sumários, ou o meio formal, que é o PAD. Ok? O texto bonitinho deveria estar aqui assim. Apuração imediata sempre vai ser imediata. Por meios sumários, através da sindicância, ou por meios formais, mediante processo administrativo disciplinar. É isso. Aí, durante um curso do processo, instaurado um processo, uma sindicância, pode ser que seja necessário o afastamento do servidor que está sendo investigado, para que ele não manipule provas. E aí nós temos aqui a suspensão preventiva, que não se confunde com a suspensão disciplinar. Cuidado, ok? Aqui nós temos uma medida cautelar. O servidor ainda não foi punido, está suspeito, ok? Em regra, a suspensão preventiva dura até 30 dias, com este fundamento aqui, ó. Desde que o afastamento do servidor seja necessário para que este não venha a influir na apuração da falta. É isso, ok? Aí, o prazo como regra, qual é? Até 30 dias. Até 30 dias. Só que pode ser que, instaurado o PAD, essa suspensão pode ser estendida até 90. Não é 30 mais 90. Ela se estica até 90. Não passa de 90, percebeu? Mas só na instauração do PAD. Então, qual é a interpretação a contrário senso? Que na sindicância, a suspensão preventiva pode ser determinada, mas ela se limita a 30 dias. Não passa de 30 dias, ok? Certo? Na sindicância, pode ser adotada a suspensão preventiva? Pode. Qual é o máximo da suspensão preventiva? 30 dias. No PAD, a sindicância deu ensejo a um PAD. E aí? A suspensão preventiva pode esticar até 90. Essa é a primeira exceção de prazo estendido. Mas existe mais uma.
O servidor que responder por malversação, alcance de dinheiro público ou infração que possa resultar em demissão, poderá permanecer suspenso preventivamente até a decisão final do processo administrativo. Então, olha só, cuidado, porque aqui nós temos uma outra situação. O que é malversação? Malversação é a má administração do dinheiro público. O que é alcance de dinheiro público? É a pessoa alcançar e embolsar. E qualquer infração que possa resultar em demissão. Então, olha só, a suspensão preventiva, poderá ser aplicada, e uma vez aplicada, ela não vai durar 90 dias, ela vai durar até a decisão final do PAD, até acabar o PAD, Então, falou em suspensão preventiva, prazos, regra, até 30 dias. Instaurado o PAD, ela pode chegar até 90 dias, mas se o PAD for para apurar malversação, alcance de dinheiro público ou penalidade passível de demissão, se a suspensão preventiva for determinada, ela dura até o final do PAD. Show? Ela pode não ser determinada, né? E um outro detalhe importante é o seguinte, que nós temos divergência, mais uma vez, né? Entre o 220 e o regulamento, aqui na suspensão preventiva, em dois momentos. Um deles é esse aqui. Olha só, o 298, parágrafo 3º do regulamento de 79, diz que a suspensão preventiva, ainda diz assim, não estando preso administrativamente, que a gente já sabe que a prisão administrativa foi revogada do 220, só 220, só restou a suspensão preventiva com medida cautelar, Aí, essa primeira parte, então, você já sabe que está tacitamente revogada. Aí ela continua, o funcionário que responder por malversação ao alcance de dinheiro público, né, será sempre suspenso preventivamente, não é uma escolha da autoridade. E seu afastamento se prolongará até a decisão final do PAD. Aí, em 2001, a Lei Complementar 96 altera o parágrafo 3º do 59 do 220 e diz que poderá permanecer suspenso preventivamente o servidor que responder por malversação, alcance, e incluiu mais uma possibilidade que é o ilícito passível de demissão. Então é isso aqui que prevalece. A suspensão preventiva, ela vai ser determinada, ela poderá ser determinada, né? Aqui o regulamento dizia que será sempre, a causa é essa, a acusação é essa, vai ser suspenso preventivamente. A redação mais recente diz, não, poderá, fica a critério do administrador público, da autoridade competente. Agora, se ela for determinada, realmente ela vai durar até a decisão final do processo administrativo disciplinar. Então, cuidado, toma cuidado. Tá certo? Com essa divergência. O que prevalece? A redação mais recente. Um outro detalhe, esteja atento. A remuneração, a suspensão preventiva é remunerada? Claro que é. Não é penalidade, não é suspensão disciplinar. Pode ser que essa pessoa seja inocente, né? E aí, a suspensão, ela se dá com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Essa é a redação que prevalece, que também é dada pela pela Lei Complementar 96 de 2001. O regulamento, que é de 79, lá no artigo 145, está tacitamente revogado. Isso aqui já foi cobrado em prova, Prevalece a redação do 220. Antes, o servidor deixava de receber, tá vendo? Perdia 1/3 do vencimento durante a suspensão preventiva. Agora ele recebe proporcional ao tempo de serviço. Cuidado, já foi cobrado isso em prova. Aí, como eu falei para você, a prisão administrativa foi revogada em 2001, para essa Lei Complementar 96, muito importante, retirou só do 220, né? Essa medida cautelar. Deixou lá, não mexeu no regulamento, né? Absurdo isso, o legislativo faz isso direto.
O estatuto, ele é bagunçadinho, né? Essa parte aqui eu já tinha avisado. Ela é muito, muito cheia de conflitos. Claudete, não vou conseguir. Vai, lógico que vai conseguir. Claro que vai. Estou sempre mostrando aqui os detalhes, que é importante você saber do que ficar depois lendo a legislação sem entender. Tá bom? Então, nunca vi cobrar prisão, parece prisão administrativa só para atrapalhar, assim, mas não como um instituto a ser analisado. Não recomendo o estudo da prisão administrativa. É inconstitucional, foi revogado expressamente do 220, está lá no 2479, tacitamente revogado, ok? Tá bom? O servidor suspenso preventivamente. Quais são os direitos desse servidor suspenso preventivamente? Olha só, isso é interessante. Ele tem direito à contagem de tempo de serviço relativo ao seu afastamento, se no final do PAD, né, da sindicância, ele é inocentado. Poxa, porque recebendo proporcional, perdi dinheiro e no final sou inocente. Aí ele vai ter esse ressarcimento. Também, ele tem direito à contagem do tempo de serviço relativo à suspensão preventiva, se do processo resultou em pena branda, que é advertência e repreensão. No final do PAD ou da sindicância, ele sofreu simplesmente advertência ou repreensão. Aí ele tem direito a essa diferença dessa verba, né, que ele deixou de receber. Também tem direito à contagem do período de afastamento que exceder o prazo da suspensão disciplinar. Ok? Olha, ele ficou 30 dias na suspensão preventiva, ok? E ele recebeu apenas 20 dias de suspensão disciplinar. Então tem uma diferença aí de 10 dias. Esses 10 dias aqui, poxa, ele já estava 30 dias suspenso preventivamente. Vai ficar mais 20 dias? Não! Você já esteve fora? Vamos fazer a devida compensação. Esses 10 dias aqui, ele vai contar como efetivo exercício. O cômputo de tempo de serviço implica o direito à percepção de vencimentos e vantagens do período correspondente. Então, toda vez que a lei diz, conta como efetivo exercício, né? Em regra, aqui, não é em todos os afastamentos não, hein? Pelo amor de Deus. Aqui quer dizer que ele vai ter direito a recebimento da diferença. Por que eu estou falando aqui? Licença para o mandato eletivo, foi eleito senador. Conta como efetivo exercício? Conta. Mas ele vai ter direito a receber alguma coisa? Não, é verdade. Então, assim, cuidado, tá? Aqui, reconhecer que conta como efetivo exercício quer dizer que ele tem direito ao quê? Ao percepção da diferença. Também será computado na duração da suspensão disciplinar imposta o período de afastamento decorrente da medida cautelatória. Foi aquilo que eu falei. Olha só, ele estava já suspenso preventivamente 30 dias, recebe uma de 20, né? Aí vai ter que fazer a devida compensação. Me devolve aí 20 dias de dinheirinho proporcional e eu te pago os 10 de diferença. É isso. Agora, foi o contrário, ele estava 30 dias suspenso preventivamente e recebeu uma disciplinar de 40. Ele só vai cumprir mais 10 dias, né? Só que aí ficou 10 dias, tudo igual, 10. Mas enfim, só que tem um detalhe, 40 dias sem nenhum tostão, né? Não é isso? Então ele vai ter que devolver para computar, né? Tem que devolver o dinheirinho. Tá certo? Ocorrendo a hipótese acima, o funcionário restituirá na proporção do que houver recebido os vencimentos e vantagens percebidos. Aí eu até botei aqui bem clarinho, dá pra ver? Na forma do 145, você sabe que isso aqui está tacitamente revogado. É na forma, do 220, exatamente, artigo 21 do 220, tá bom? Apuração sumária de irregularidade, também conhecida como sindicância, não é isso? A famosa sindicância. Tanto faz, pode usar tanto uma terminologia ou outra. O prazo da sindicância é de 30 dias, prorrogável por no máximo mais 8 dias, ok? 30 mais 8 em caso de força maior. O ideal é que a sindicância, que é uma apuração, né, sumária de irregularidade, termine em 30 dias. O caso, né, a prorrogação só em caso de força maior. É uma apuração informal, né, de irregularidade.
não fica adstrita ao rito do PAD, ok? Visto que é uma simples averiguação. Quer dizer, a autoridade conduz como ela bem entender, desde que observe aí, por exemplo, uma sindicância meramente apuratória, que é aquela que dá ensejo a um PAD, a jurisprudência não exige o rigor da ampla defesa e contraditório, diferente de uma sindicância punitiva. A sindicância punitiva, que é aquela que resulta numa penalidade, por mais que seja branda, que é advertência, repreensão e suspensão até 30 dias, necessariamente vai exigir o quê? Vai exigir uma ampla defesa, exercício de ampla defesa e contraditório, ok? Então, olha só, a critério, o procedimento fica a critério da autoridade que instaurar a sindicância e, segundo importância maior ou menor do evento, a sindicância pode ser realizada, conduzida por um único funcionário ou por uma comissão de 3 servidores, de preferência efetivos. É diferente do PAD. Nós vamos ver que o PAD necessariamente é conduzido por uma comissão permanente de inquérito administrativo. Está no estatuto, exigência. Instaurado o PAD, ele é encaminhado por uma dessas comissões. A sindicância não. A autoridade escolhe como que vai ser conduzido o processamento. Se por um único servidor, se realmente o ilícito ali, né, não é tão grave, ou por uma comissão de servidores efetivos. Preferência efetivos. Mas não é aquela comissão permanente do PAD, tá bom? Então você percebe uma informalidade na sindicância. O PAD não é uma receita de bolo, né? Você tem o passo a passo ali na legislação. Vamos ver isso. Olha só, as declarações do servidor suspeito serão recebidas também como defesa. Não precisa de uma defesa formal, escrita. O próprio depoimento do servidor, quando ele é convidado, né, a esclarecer os fatos, já são recebidos, já podem ser recebidos como defesa, inclusive dispensando o ato formal de ciência, que é a citação. Dispensada a citação. O que é citação? É um ato formal, processual, né, de ciência. Olha, que verdadeiramente você está tomando conhecimento do processo contra você. Às vezes eu vou fazer uma citação, a pessoa fala, já sei disso, já estou sabendo disso. Você, mas agora que estou formalizando a sua ciência. É isso. Na sindicância não precisa de citação. Assegurado, porém, a juntada sempre para o servidor de prova documental. 5 dias é o prazo que ele tem, ok? Dos documentos que considere úteis. Comprovada a existência ou inexistência de irregularidade, vai ser apresentado um relatório. Quem elabora esse relatório é o servidor processante ou aquela comissão, né? Foi uma escolha aí da autoridade. Faz um relatório meramente expositivo, não é um relatório conclusivo, só vai expor os fatos apurados, ok? E encaminha para a autoridade instauradora. A autoridade vai decidir qual o resultado dessa sindicância. Não apurou nada, não tem nada comprovado, arquiva. Ou, olha, temos indícios de ilícito grave e a penalidade aplicável é suspensão acima de 30 dias. Aí faz o quê? Instaura um PAD. Ou, está aprovado o ilícito, mas é um ilícito mais leve. Pode restar uma penalidade aplicada numa sindicância? Pode. Quais são as penalidades? Uma só não, tem 3, né? Configurada a irregularidade, identificado o autor, pode a autoridade competente punir. Advertência, repreensão ou suspensão até 30 dias. Então são esses 3 resultados possíveis numa sindicância ou apuração sumária de irregularidade, que é a mesma coisa. Ok? Entendido? Bom, existe a obrigatoriedade de instauração de sindicância prévia ao PAD? Não. É um caminho sumário, informal de apuração de ilícito funcional. Agora, a autoridade pode instaurar direto um PAD? Ah, não quero saber de sindicância não, quero pelo PAD. Pode ou não pode? Pode. Por mais branda que seja a penalidade, ok? O ilícito é uma escolha da autoridade, certo? Agora, existem 3 casos que estão somente no 220, em que a própria lei proibiu a instauração de sindicância prévia.
já vai direto para o PAD. Só no 220 nós temos isso, no artigo 61, no seu parágrafo único. Quais são os casos em que a dispensa da sindicância decorre da lei? Quando houver a denúncia do MP, ou seja, o MP estava apurando os ilícitos ao oferecer denúncia lá contra um crime praticado, verificou que aquele ilícito também é um ilícito funcional e aí encaminha a cópia, né, das peças para a autoridade competente. Já tem dado suficiente, subsídio suficiente para dar início a uma ação penal? Para que sindicância, filho? Vai logo para o PAD que o negócio é grave. Também, quando de prisão em flagrante, mesmo raciocínio, e abandono de cargo ou função, que são aqueles 10 dias consecutivos, né? Abandono é caso de demissão, de apuração fácil, lógico que tem que ter ampla defesa, contraditório, não pode punir de imediato, mas dispensa a sindicância, instaura direto o PAD, a autoridade não é escolha sua não. O legislador determina a instauração do PAD de forma imediata, certo? Ok? No próximo bloco, no próximo vídeo, vamos tratar do PAD, ou do inquérito, né, disciplinar. E aí, te espero lá. Tchau, tchau.